Mais uma vez, a paz do Senhor, meus amados irmãos. Amém? Vamos ler uma passagem nessa noite para, assim, darmos início à meditação na palavra do Senhor, a doce palavra do Senhor para nós nessa noite. O Senhor tem falado fortemente para mim através dessa palavra, isso já através de muitos anos. E eu creio que Ele vai falar também fortemente para você nessa noite. Ele vai fazer você tomar posse de coisas que você nem sabia que você tinha direito. Amém? Glória a Deus. Gênesis, essa passagem foi lida pelo presbítero Samuel no domingo, no ofertório. Ele parou um versículo anterior, mas nós vamos ler este versículo para assim darmos início à meditação na palavra do Senhor nessa noite, que a gente poderia dizer que temos como título Os Segredos dos Vencedores. Amém? Quem é vencedor tem segredo. Amém? Ele não é vencedor por um acaso, ele é vencedor porque ele tem segredo. E hoje nós vamos estar meditando em alguns segredos do vencedor. O primeiro a gente já viu que é a oração, não é, irmãos? Misericórdia, o camarada dizer que é vencedor e não ora. Tinha um crente lá dos meus pais, né, dos meus avós, já dizia, quem não ora está fora da peleja. Dina deve conhecer, né, do tempo de Dina, isso aí. Amém? Vamos ler Gênesis 14. Gênesis 14. Vamos ler a partir do 21, Gênesis capítulo 14, a partir do versículo 21. Vamos ler 3 versículos aí. E o rei de Sodoma disse a Abraão, dá-me a mim as pessoas e os bens toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma, levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, vamos repetir esse negócio aí? É aqui que eu quero chegar, para que? Vamos juntos? Para que não digas, eu enriqueci Abraão. Amém? Meus amados irmãos, existe um segredo, existe um mistério com o verdadeiro homem de Deus, o qual Deus já empurrou ele a descobrir, levou ele a descobrir esse segredo. Você vê que Abraão começa dizendo que ele fez o que? Ele jurou por Deus. De repente Deus cobrou alguma coisa de Abraão, ou Deus falou alguma coisa para Abraão, e Abraão não jurou em vão, não jurou à toa, ele jurou sobre aquilo que Deus ensinou a ele. E o que será que Deus ensinou a Abraão, que levou Abraão a jurar? E agora ele usa essa passagem, lembrando disso, para dizer ao rei de Sodoma que ele não tomaria nada, porque ele tinha certeza que Deus ia abençoá-lo no futuro, grandiosamente, e depois o rei de Sodoma iria dizer, olha, foi eu que enriqueci Abraão. Ele não queria dar esta glória, porque ele tinha uma certeza tão grande que ele seria abençoado, ele tinha uma certeza tão tamanha que ele seria abençoado de Deus, que ele disse, fora meu camarada, porque no dia que Deus me abençoar, você vai sair por aí dizendo que foi eu, não é isso que ele está dizendo aí? Eu enriqueci Abraão, foi eu que dei aquelas dádivas e dali ele se tornou rico. Abraão tinha um segredo, tinha ou não tinha? Tinha. E já no ano de 2017, eu tinha feito uma viagem para a América, e dormi em um hotel, de madrugada, 5 horas da manhã, orando aos pés do Senhor,
o Senhor falou ao meu coração, eu estava acordado, eu não estava dormindo. Você não precisa de sorte. Ah, meu mundo caiu. Mas ele falou mesmo comigo, você não precisa de sorte. E deu um intervalo. E não me falou mais nada durante esse intervalo. Imagine que alguém chegue para você e diga para você, você não precisa de sorte. Como é que fica seu coração? Para quem é filho de Deus, Deus quer conduzir a uma posição em que você não tem olhar de buscar a segurança em nenhuma outra pessoa ou em nenhuma outra coisa. Deus quer tornar-se para você onde você se sustenta, onde você se ampara. Você não vai olhar nunca para a sua conta bancária e dizer, eu estou safo, eu estou seguro. Se lembra daquele camarada louco? Ele tinha muita coisa em depósito, mas ele estava desgraçadamente perdido. É a esse mistério, a este segredo que Deus quer conduzir aqueles que são verdadeiramente seus filhos. E depois desse intervalo, me faltou o chão, porque, por favor, me responda, quem é que não quer ter sorte? Mas todos nós queremos ter sorte, ou não é? Agora, sorte, depois do que aconteceu comigo, sorte e fortuna são dois deuses. Vocês sabiam disso? Tem gente querendo jogar na loteria para ter uma fortuna, não é assim? Depois dele me dizer, você não precisa de sorte, deu aquele intervalo, ficou tudo em silêncio, e depois ele me falou, eu sou a sua sorte. Aí eu me tranquilizei. Mas por que Deus fala esse tipo de coisa com a gente? E para confirmar que foi Ele que estava falando comigo naquela noite, naquela manhã, o dia já estava clareando. Você sabe que mulher não sabe passear sem comprar, né? Ela olha logo lá para o outro lado, porque, né? Então, eles saíram para as compras e entramos em uma loja de departamentos de coisas de casa. E estava eu, Dina, e Carol e Rebeca. E cada uma vai para um lado olhar uma coisa, ver outra, e Carol deu nos lençóis. E naqueles lençóis, num dos lençóis que ela pegou, ela comprou esse lençol, ela tem esse lençol com ela. Se você quiser, peça ela para te mostrar depois. Naquela mesma manhã, que elas entraram naquela loja, que Carol descobriu esse lençol e comprou, no lençol estava escrito, sua sorte é Jesus. Você compreende? Por que Deus faz isso conosco? Porque muitas vezes a gente coloca a nossa confiança, a nossa segurança em coisas. Mas Deus quer nos levar a um outro patamar. Deus quer nos mostrar que a nossa segurança e que a nossa confiança precisa estar nele. Meus amados irmãos, não existe nenhum grande homem de Deus que obteve sucesso em vida se ele não tivesse desfrutado de uma graça especial de Deus, de um favor especial de Deus com relação às suas vidas. Deus leva estes homens a entenderem que eles dependem tão somente de Deus, para que o coração deles não busque certezas e confianças em coisas que não podem ajudar, porque por um instante pode até ajudar, mas daqui a pouco já não ajuda mais. Até uma pessoa, você pode estar dizendo assim, mas pastor, as pessoas ajudam. Eu queria que você soubesse de uma coisa, as pessoas só ajudam a você quando Deus permite. Você pode estar arrodeado de pessoas, de competências,
de condição, e nenhum deles se moverem se Deus não estiver trabalhando por você. Então, Deus quer nos levar a um entendimento que todo vencedor depende dessa graça especial que vem da parte dele. Salmo 1, vamos ler esse versículo, versículo 3 do Salmo 1. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. Se uma árvore não dá fruto, quem plantou vai acontecer o quê? Vai morrer de fome. Se uma árvore não dá fruto, imagine você planta e você não colhe. Como é que pode? Vai morrer de fome. O desejo de Deus é que aquilo que você faça prospere. Naquilo que você coloque as mãos, prospere, para que na época certa você colha daquilo que você trabalhou. Aí ele diz assim: o qual dá seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão. Folhas fala de proteção, de sombra, de aconchego, de conforto. E tudo quanto fizer, prosperará. Então, o povo de Deus tem um segredo. O povo de Deus, aqueles que são vencedores, eles guardam consigo um segredo. Eles sabem, assim como Abraão, que tudo que ele vai fazer vai prosperar. Por isso que Abraão não aceitou a ajuda do rei de Sodoma. Aí nós vamos ver alguns, já que citamos, de alguns homens de Deus, vamos ver Davi, 1 Samuel 18, 14. 1 Samuel 18, 14. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Aí alguém pode estar dizendo assim: mas pastor, o que é que a gente pode fazer para que a gente desfrute desta sorte, para que a gente desfrute desse segredo de que nós vamos nos dar bem, que nós vamos prosperar, seja em qual for a circunstância? Por que esses homens prosperaram? No versículo que nós lemos no Salmo 1, estava ali um segredo. Não sei se vocês notaram, o versículo ele é formado por essa estrutura inicial, que ali está falando de quem? Do homem que é justo. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda em seus caminhos. Então, o temor do Senhor, se você é uma pessoa que quer ser bem-sucedida, você precisa ter o temor a Deus. Você vê que Davi, ele andava com prudência, não era isso mesmo? Davi andava com prudência. E justamente por isso, todos os seus caminhos, né? Em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Então, Davi foi uma pessoa que desfrutou, diríamos, desta sorte. Já que a gente misturou, né, na nossa linguagem, né, se dá bem a gente chama de sorte, e eu já falei aqui que sorte é uma entidade, é um deus pagão, tanto a sorte como fortuna, né? Sorte e destino é a mesma coisa, mas sorte e fortuna são dois deuses pagãos que até por um tempo o povo de Israel adorou, e eu não sabia disso, e o Espírito do Senhor me conduziu a fazer uma pesquisa sobre isso, e eu descobri na Bíblia que eles passaram a adorar, querendo ser bem-sucedidos. Eles já tinham o Senhor, e queriam ser bem-sucedidos através dessas divindades. Mas um outro homem, José, vamos ler aqui em Gênesis, capítulo 39, versículo 21 a 23, José, Gênesis, capítulo 39, 21 a 23,
O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade. Se lembra que eu falei que nenhum homem de Deus, aqueles que foram bem-sucedidos, eles foram bem-sucedidos porque contaram com uma graça especial. Quem aqui quer contar com essa graça, irmãos? Amém? Meu Deus, eu peço isso de dia e de noite ao Senhor, que eu não perca essa certeza, que eu não me atenha, não me segure em nada. Eu estava fazendo um serviço e quando eu vi a conta zerar, eu disse, meu Deus, agora já foi. E o Espírito do Senhor veio e falou ao meu coração, a sua confiança está na sua conta ou em mim? Nós somos tentados muitas vezes. Quantos crentes vai para a lotérica? Vou tentar minha sorte, né? Não sabe que provérbio diz que todo dinheiro que vem fácil, vai fácil. Eu conheço tanta gente que tirou na loteria, muitos amigos meus tiraram na loteria. Procura ver a vida deles. Provavelmente está pior do que antes. Porque aquilo que você ganha administrando, você sabe o valor que tem. Tem um ditado que diz, comprar na mão de quem herdou, porque não sabe quanto custou. Quando você consegue construir, você sabe quanto custou. Mas quando vem de graça para você, muito fácil, ora, gastar dinheiro é a coisa mais fácil que tem. Meu Deus, como é fácil. Mas os homens de Deus colocavam uma confiança no Senhor. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe o quê? Graça aos olhos do carcereiro Mó, 22, e o carcereiro Mó entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se devia ou o que se fazia ali. 23, e o carcereiro Mó não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele. O Senhor está com você? Então, tudo o que você fizer vai prosperar. É assim que está escrito. E tudo que fazia, o Senhor prosperava. Então, José contou com isso. Se lembra que até quando os irmãos dele tramaram contra ele, no final da vida, ficaram assustados quando morreu Jacó, e eles disseram, José agora vai cobrar vingança. E José falou para eles, não, eu não vou me vingar. Todo o mal que vocês tramaram contra mim, o Senhor transformou em bem. Amém? É bom andar nos caminhos do Senhor. Josué capítulo 1, versículo 8. Vamos ler também essa passagem. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. O que é que a palavra está dizendo para a gente? Olha, presta atenção ao que o Senhor está falando com você. Quando a Bíblia diz assim, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, é porque você precisa prestar atenção ao que o Senhor está falando com você. O Senhor está falando com você nessa noite. Amém? O Senhor quer seu bem, ninguém mais do que o Senhor quer o seu bem. Quer que você prospere em todos os seus caminhos. Então, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Meus irmãos, o nosso Deus, Ele é o Senhor do universo. O Senhor Jesus, quando Ele esteve aqui na terra, Ele deu exemplo disso, Ele mostrou claramente que todo o poder estava nas suas mãos, porque Ele era Deus, e sendo Ele Deus, apesar de ter se feito homem, mas Ele, por ser o Filho de Deus, também, junto com o Pai, governa o universo. Diz a palavra, e nós recitamos isso aqui todo final de culto, que todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez, e é tudo para Ele. Então, o universo no qual você existe, no qual você habita,
Todas as coisas são governadas por Deus. Existem alguns segredos que a gente não ouve com constância, mas até aquilo que te acontece de ruim, acontece para a glória de Deus. Se lembra da passagem? Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais? Não, ninguém pecou. Essa doença ocorreu para a manifestação da glória de Deus. Vocês compreendem isso? Jesus deu sinal, Ele deu mostra de que tudo está sob seu controle, que Ele domina todas as coisas, que Ele é sobre todas as coisas. E que se tem alguém que pode governar o seu destino, é Ele mesmo. Porque Ele comanda tudo, Ele faz com que tudo aconteça. É por isso que Paulo escreveu, porque todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo não descreveu ali que eram coisas boas, porque todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Não, ele falou, todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Todas as coisas. Hoje eu estava me lembrando de uma experiência que eu passei recentemente. Eu contratei uma pessoa para fazer um serviço. A pessoa não pôde, era um serviço de um ano. A pessoa não pôde ficar sequer um mês. E foi um caos para mim, a presença daquela pessoa. E eu despedi ele, mas com ele trouxe uma pessoa. O pastor Rafael sabe do que eu estou falando, né? Ele trouxe uma pessoa, e essa uma pessoa que ele trouxe com ele não me serviu, me trouxe problemas seríssimos, mas essa uma pessoa que ele trouxe, me trouxe a equipe que executou o trabalho que eu queria que fosse executado. Já viu como Deus faz? Às vezes a gente se lastima, mas por que ele me deu a palavra, e a gente, né? Se enerva e se exaspera. Eu também sou assim, viu? Não pense que eu sou diferente não, viu? Mas aí você tem que parar para meditar o que Deus está fazendo. E justamente aquela pessoa que não serviu, trouxe uma pessoa que foi a pessoa que executou o serviço que eu precisava. Então Deus tem seus planos, Deus tem seus caminhos, porque Ele é o Senhor do universo. E não é a gente que vai ditar para Ele como é que Ele vai fazer, não. Nós estamos lidando com aquele que dá ordem ao mar e o mar se acalma. Nós estamos lidando com aquele que diz para o vento, olha, acalma-te, e ele tem que se acalmar mesmo. Nós estamos lidando com aquele que diz para a figueira, seque-se e nunca mais se acha figos ou frutos em ti, e seca. Ele é o Senhor do universo. Ele controla todas as coisas. Dá para você entender isso? Meus amados irmãos, na vida do crente não existe coincidência. Eu mesmo, que nós pudéssemos entender isso mais profundamente. Nós não dependemos de sorte. Nós não dependemos de coincidências, porque nós temos o Senhor, o nosso Deus que domina sobre todas as coisas. E quando você lê o livro de Esther, parte para ler o livro de Esther, é interessante. Você vai ver que há uma trama para destruir os judeus. Mardoqueu criou Vasti com todo carinho, e tudo aquilo já era trama divina para preservar Israel naquele momento, por aquele momento que Israel iria passar. E um homem maléfico, de nome Ramã, fez uma trama de matar todos os judeus, inclusive até mesmo o próprio Mardoqueu. Preparou para Mardoqueu uma forca de 20 metros de altura, e era a forca onde ele já tinha, da parte de Deus, a autorização para matar. Da parte do rei, ele já tinha autorização para matar Mardoqueu. Só que o plano dele vai falhando, uma falha após a outra,
todo o movimento que ele fazia contra o povo de Deus, é o que está escrito: contra Jacó não existe maldição. Nós precisamos nos apoderar desse negócio. Nós estamos cobertos e bem guardados. Nós temos a marca do sangue nos umbrais das nossas portas. Nós temos o nome escrito nas mãos. Ele diz: eu tenho em minhas mãos os teus nomes escritos. Os nossos nomes estão nas mãos do Senhor. Meu nome está nas santas mãos do meu Senhor. A nossa sorte é o Senhor. E o próprio Ramã morreu enforcado na própria forca que ele preparou contra Mardoqueu. Tudo que ele fazia ia dando errado. Tudo, leia com cuidado aquele livro, são 10 capítulos. Leia com cuidado para você ver como Deus organiza as coisas, articulam as coisas. Não é coincidência, é Deus na tua vida. É Deus na tua vida. Esse é o segredo do povo de Deus. Meus irmãos, nos faltaria tempo de contarmos quantos testemunhos nós já passamos, de tramas, de coisas sórdidas contra as nossas vidas. Nós que muitas vezes nos dispusemos em estar em locais diferentes, de outras culturas, e como Deus cuidou de detalhes e dissolveu planos do adversário. Eu me lembro uma vez, a gente não tinha tanto conhecimento da cultura, éramos recém-chegadas, que tínhamos 3 meses ali, e a nossa missão inventou de restaurar um prédio. E eles são muito divididos em tribos, então uma aldeia, principalmente naquele momento que eles estavam de muita necessidade, nós contratamos para a recuperação daquele prédio pessoas de outra aldeia. E isso fez com que as pessoas daquela aldeia onde estava a construção se revoltassem contra a gente. E eles pegaram facões, katanas, né, que é tipo facão, para vir atacar a gente. E eles estavam sentados, esperando um momento para atacar a gente. Eles estavam com muita ira no coração, porque nós contratamos, só pelo fato de nós termos contratado, sem conhecimentos, pessoas de outra vila, de outra aldeia. E eu vi no momento quando o líder, um dos que estavam próximo ao líder, falou assim para ele: vamos atacar agora. E o líder respondeu para ele: agora não pode, tem muitos anjos aqui. Eu vi com os meus olhos isso. Muitas vezes, no mundo espiritual está acontecendo coisas, e nós nos tornamos tão materialistas, naturais, que às vezes pessoas no mundo que estão metidas com esse misticismo barato, têm percepção que para a gente não, isso é bobagem. Né? Hoje a maior parte da igreja, pelo menos na América, acha que não existe demônios, que não existe anjos caídos, sendo que diariamente, tanto na América quanto aqui no Brasil, eles estão cultuando a essas entidades. O mundo espiritual é real, meus irmãos, e é por isso que nós não podemos contar com a sorte, temos que contar com o soberano, o Criador dos céus e da terra. Eu passei por uma experiência, é bom a gente relatar esses fatos para a gente entender que a gente não está vivendo nessa atmosfera de materialidade, de que tudo é normal, de que tudo... A gente precisa ter os olhos abertos. Você vê um pagão que cultua entidades daquela região ali, daqueles cultos animistas, eles se viram impedidos, porque estávamos sim cercados pelos anjos do Senhor. E nós precisamos ter essa percepção, nós precisamos compreender que é por isso que nós não podemos depender daquilo que é material, daquilo que os nossos olhos veem, daquilo que nós podemos testar e provar.
Porque apesar de Deus ser invisível, mas Ele é real e fala conosco. É Ele que guia as nossas vidas. E guia a vida de quem? Vamos ler mais 2 versículos? Vamos ler Miqueias. Interessante que Yuri me perguntou hoje de tarde, pastor, qual é o tema da pregação da noite? Aí eu disse, você acha que é fácil assim, rapaz? Aí ele falou assim para mim, mistério, né? Eu disse, é justamente sobre o mistério que eu vou estar falando. E é interessante que hoje ele postou ali no WhatsApp, né? O versículo que é o fechamento da mensagem. Ele não sabia, não é? E ele também não sabia que o título da mensagem era o mistério dos vencedores. Amém? Amém. Eu estou falando mistérios aqui nessa noite, viu? Falar em mistério não é só falar em línguas, não. Você vai falar de segredos que você não sabe, tá? Onde é que está a sua certeza? Aleluia, aleluia. Agora vê quem é que se dá bem. Nós já vimos no Salmo 1, já vimos em Davi, já vimos em Josué. Aí para encerrar aqui, Miqueias 6:8, que foi postado hoje, Miqueias 6:8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques o quê? A justiça, e ames a benignidade, e andes humildemente com o teu Deus. Amém?